Oi pessoal, paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Pra quem não me conhece, eu sou Noemi Noronha e está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, gente, eu estou um pouquinho atrasada com esse vídeo, pois eu acabei ficando doente e não deu pra gravar a tempo de postar na quinta-feira. Mas eu vou dar um jeito de postar antes do domingo pra não ficar fora da ordem dos temas que eu tenho pra postar aqui pro canal. Como vocês podem ver, o quadro Vamos Meditar, então pega a sua Bíblia aí pra nós meditarmos um pouquinho. Hoje nós iremos falar sobre José. A história de José é um pouquinho grande, então eu não vou ler aqui toda a história para não ficar extenso, mas nós vamos ler aqui em Gênesis capítulo 37, versículo 3 e 4, que diz assim: E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Nós vemos no versículo 3 que Israel, que significa Jacó, amava mais a José do que os outros irmãos dele. Assim também com Deus. Deus, ele não tem favorito, ele não tem o melhor, mas ele tem íntimos. Existem algumas pessoas que têm mais intimidade com ele do que outros. E depois nós vemos mais à frente que José, ele foi um sonhador. Deus mostrou sonhos para eles, né? Os projetos que tinham para a vida dele através de sonhos. Por causa dele ter os sonhos de Deus, os seus irmãos se levantaram contra ele, começou a ficar com inveja dele. Na nossa vida, muitas vezes é assim. Às vezes Deus tem uns planos, uns projetos para a nossa vida e a gente acaba contando para as pessoas ao nosso redor e muitas vezes a gente acaba criando até inimigo contra nós, né? E mais à frente, em Gênesis capítulo 37, 12, vai dizer que os irmãos de José, eles foram apacentar o rebanho de seu pai lá perto de Siquém, junto a Siquém. E no versículo 13, diz que Jacó, ele chamou José, né? E disse que os seus irmãos estavam apacentando o rebanho. Mandou José ir até eles. Agora vocês vão escutar a cocota no fundo. Achei interessante essa passagem que Jacó, ele poderia não mandar José ir atrás de seus irmãos. E também José poderia dizer não ao seu pai e assim poderia ter impedido dele ser vendido para o Egito, né? Só que na nossa vida tem certas situações, são certas situações, algumas, não são todas situações, em que infelizmente você não pode voltar atrás. Às vezes poderia pensar, se eu não tivesse mandado José ir até os seus irmãos, eu teria impedido. Jacó poderia pensar dessa forma e talvez a gente também poderia pensar dessa forma em algumas situações. Se eu fizesse dessa maneira, teria impedido, não teria acontecido. Só que na nossa vida não é assim. Tem certas coisas que é pra acontecer e não tem que mudar a história, não tem que se arrepender porque não tinha como de não mudar a situação, porque se Jacó não tivesse mandado José ir até os seus irmãos, de alguma forma Deus faria algo para que José fosse vendido para o Egito ou fosse até o Egito, porque era e estava nos planos de Deus de isso tudo acontecer, para que tivesse realizado os planos e os sonhos de Deus na vida de José. Então tem certas situações que a gente pensa, se eu pudesse voltar atrás eu faria de outra maneira, eu faria isso, eu faria aquilo, mas não adianta ficar se arrependendo e chorando e choramingando, porque o que tem que acontecer vai acontecer na nossa vida, para que possamos chegar aonde Deus quer que a gente chegue. E não adianta, pode não ser aquela situação, pode ser outra situação, mas Deus vai usar algumas situações na nossa vida para chegarmos aonde Ele quer que nós cheguemos. Então, não devemos reclamar, não devemos ficar pensando, se eu arrependesse e voltasse atrás. O arrependimento é mais para quando a gente está pecando contra Deus, mas quando está nos planos de Deus, quando aquilo tem que acontecer, vai acontecer e não tem como de fazer nada. Vemos que José, ele foi obediente a seu pai, ele obedeceu à voz do seu pai. Será que no dia de hoje nós podemos dizer, eis-me aqui, Senhor, mesmo que eu não saiba o que está me aguardando ali, eu vou obedecer? Será que podemos dizer isso hoje? E no versículo 14 ao 17 vai dizer que quando José chegou ali perto de Siquém, ele achou um varão ali, porque ele andava errado pelo campo, e o varão lhe perguntou o que ele procurava, e José disse, os meus irmãos que estão apacentando. E aí o varão pegou e falou para ele, olha, eles tinham ido para Dotã. E eu vejo mais uma vez a obediência de José. Seu pai falou, vai atrás de seus irmãos, e ele obedeceu. Eu acho engraçado porque tem muitas vezes na nossa vida em que Deus manda a gente obedecer por completo e a gente acaba parando no caminho e voltando atrás.
por causa de coisas pequenininhas. José, ele poderia, eu não encontrei meus irmãos e eu vou voltar para trás. Mas não, ele foi em frente, ele perguntou ao varão, o varão disse aonde eles podiam estar e ele foi atrás de seus irmãos. Se ele fosse uma pessoa que nem se importasse em obedecer por completo, ele poderia dizer, não, eu vou voltar para trás, eu não vou ficar atrás dos meus irmãos, não. Mas ele foi obediente por completo. A gente precisa ser como José, ser obediente por completo, não pela metade. Eu vou fazer sim, Senhor, mas eu vou fazer até aqui e depois o resto eu não vou fazer mais. Não, a gente tem que pegar ele. Não, eu vou obedecer e eu vou fazer por completo. E do versículo 19 até o 28, vai dizer que José encontra seus irmãos e seus irmãos planejam matá-lo. Só que aí Deus vai dar a ideia ali, né, para um dos seus irmãos, que é o Rúben, né? Vai colocar a ideia ali no Rúben, o Rúben pensa, não vamos matar não, vamos jogar ele na cova ali, jogaram José na cova. E eu achei interessante, assim, que você vai criar inimigos, eles vão querer te matar. Você morrendo não está nos planos do Senhor, então Deus vai usar outras estratégias para te manter vivo, porque Deus quer que os sonhos e planos dele sejam realizados na sua vida. Vão tentar tirar aquilo que Deus tem para você. Vão tentar matar os seus sonhos, destruir os projetos. Vão querer te matar, mas não vão poder te matar. Vão te jogar na cova. Vão te vender por pouca coisa. Mas lembre-se, tudo que passar está nos planos do Senhor para te levar aonde Ele quer, aonde Ele deseja, para que os planos deles na sua vida sejam concretizados. Jacó, quando soube que o seu filho José, né, tinha morrido, porque foi a história que seus irmãos lhe contaram, ele ficou muito triste, ele chorou. E Jacó não sabia que José estava indo para o Egito. Mas Deus, ele sabe aonde você está indo, porque é ele que está te conduzindo. Só que não pense que ele não está triste com isso, porque ele se entristece sim. Ele sente a nossa dor. Talvez você está passando por dor e ele também sente a tua dor. Mesmo que seja dolorido, Deus lá do alto está dizendo, filho meu, eu sei que é dolorido, eu estou sentindo a sua dor, eu sei que é estreito, mas fica tranquilo, lá na frente você vai ter vitória, meus planos na sua vida vão ser realizados, os projetos, então fica tranquilo, mesmo que você tenha passado por isso, lembre-se, o Senhor está com você e Ele também sente a sua dor, Ele também chora, Ele também fica triste, mas Ele sabe que todo esse processo é para um futuro melhor para a sua vida. José, ele foi vendido e não pense que acabou, não. Ele foi levado para a casa de Potifar, lá a mulher dele tentou seduzir. Ele foi levado à prisão, mas o incrível de tudo isso é que aonde ele ia, ele estava fazendo aquilo que Deus já tinha ordenado, aquilo que Deus já tinha para os planos dele. Ele começou a administrar, ele administrou a casa de Potifar, era uma bênção. Deus abençoava aquela casa, ele administrou lá na prisão. E Deus levou ele a ser o governador do Egito. Ele começou a administrar o Egito. Era o que Deus tinha para a vida de José. Onde ele passava, ele sabia administrar. Eram bênçãos que chegavam. Então, na nossa vida, eu creio que se nós obedecemos ao Senhor, que se nós passarmos pelas provas, dificuldades, adorando ao Senhor, obedecendo a Ele, Ele vai conduzir os nossos passos. E mesmo que seja dolorido, saiba que lá na frente Deus tem um propósito para tudo isso. E o propósito dele é de bênção, não é de choro. Então é muito importante na nossa vida ser obediente a Deus e deixar Deus conduzir a nossa vida. O inimigo vai tentar de todas as formas tirar aquilo que Deus tem para sua vida. Vai trazer tentações, vai tentar criar situações para que você seja até preso, assim como José, ele foi preso por causa de rejeitar aquilo que a mulher queria. E talvez você tenha essa consequência de ser obediente e acabar entrando numa situação difícil. Ele vai tentar até colocar na sua cabeça, tá vendo onde você tá? Isso aí é o Deus que você serve. Talvez ele vai fazer essas maneiras para que você venha tirar o foco daquilo que Deus tem para você desviar a sua mente, desviar aquilo que Deus tem para você. Mas não aceite os pratos do inimigo, não aceite o inimigo falar na sua cabeça para você desistir das bênçãos e dos planos do Senhor. Não aceite isso na sua vida. Não abre mão por nenhuma oportunidade que tenta tirar você daquilo que Deus está te conduzindo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que não é na quinta que eu tô postando, mas eu espero que vocês me desculpem. E domingo eu trarei aqui mais um vídeo para vocês.
Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Fui!